Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da aula é união e intersecção de conjuntos. E o que é a união de um conjunto? A união de um conjunto, ela é representada pelo seguinte símbolo, olha, esse U aqui. Então, A união com B. E na união, o próprio nome diz, união, nós vamos juntar. Então, vamos observar o que a definição diz. Conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, a união será um conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. A definição diz o seguinte: A união com B vai ser igual a X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Como que nós podemos observar isso? Aqui nós temos um conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? O -1, o 0 e o 1. Quem são os elementos do conjunto B? O -2 e o 2. Quando nós vamos fazer A união com B, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir, nós vamos juntar. Por quê? Porque a definição fala que A união com B serão os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, eles podem pertencer ou a A ou pertencer a B. Ou seja, são todos os elementos. A união com B serão -2, colocando na ordem crescente. -2, -1, 0, 1 e 2. Outro exemplo. Aqui, quem é o conjunto A? Vamos lá. Conjunto A é esse conjunto que está aqui em branco. Quem são os elementos do conjunto A? Na ordem crescente. O 0, o 2 e o 4. Olha, esconde o B. Quem que fica aqui em A? O 0, o 2 e o 4. Agora, quem são os elementos do conjunto B? Esconde o A, o 0 e o 1. Quando nós vamos fazer a união, nós vamos juntar os elementos. Por quê? Porque eles têm que pertencer a A ou a B. Então, nós vamos unir. O conjunto A união com B serão todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Colocando em ordem crescente o 0, o 1, o 2 e o 4. E aqui, como que nós vamos fazer a união com B? Quem são os elementos que pertencem ao conjunto A? Percebam que tudo que está aqui pertence ao conjunto A. Então, os elementos que formam o conjunto A são eles: -3, -1, 0, 1 e 3. E o conjunto B? Vamos esconder o A. Sobrou quem aqui no B? Somente esse conjunto que está aqui, olha, esse conjunto branco, que é o 0 e o 1. Mas e a união? Como que fica? A união é a junção dos dois. Então, em ordem crescente, A união com B igual a -3, -1, 0, 1 e 3. Lembrando que toda vez que nós formos escrever um conjunto, desta maneira, nós vamos colocar os elementos entre chaves. E aí nós temos, então, A união com B, que é o conjunto união. Agora vamos observar conjunto intersecção. Qual a diferença entre a união e a intersecção? Na união, nós tínhamos que juntar todos, porque a definição dizia o seguinte: X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Já na intersecção, o que nós temos? A intersecção com B, olha o símbolo, é um U voltado para baixo. Então, A intersecção com B vai ser igual a X tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, para que haja um conjunto intersecção, o X tem que pertencer a A e também a B, ou seja, ele tem que estar no conjunto A e no conjunto B. Vamos observar aqui os conjuntos. Nosso conjunto A. Quem é o nosso conjunto A? Vamos esquecer aqui o B. O A é quem? O 0, 1, o 2 e o 4. E o B? Vamos esquecer aqui o B, olha, o A, para saber quem é o B. Esquece o A e vem aqui no B. Tirando aqui, olha, esse conjunto que está aqui o A, quem é o B que está aqui em rosa?
o 0 e o 1. Então, o A é o 0, 1, 2 e 4 e o B é o 0 e 1. E a intersecção é quem está em A e está em B. Quem está em A e em B ao mesmo tempo? O 0 e o 1. E agora vamos observar este outro exemplo aqui, olha. Quem é o conjunto A? O conjunto A é todo esse conjunto aqui. Menos 2, menos 1, o 0 e o 2. E quem é o conjunto B? Somente esse daqui. Quem são os elementos dele? O 0 e o 2. Como nós queremos escrever o conjunto intersecção, ou seja, A intersecção com B, nós temos que verificar quais são os elementos que estão em A e em B. Quem está em A e está em B ao mesmo tempo? O 0 e o 2. Então, somente os elementos 0 e 2 estão em A e estão em B ao mesmo tempo. E agora, para finalizar, não se assustem, né? Mas vamos lá, vamos separar primeiro cada conjunto para depois observar as intersecções. Quem é o conjunto A? São todos os elementos que estão aqui neste círculo branco. Então, os elementos que estão aqui neste círculo branco são os elementos que pertencem ao conjunto A. E quem são eles? O 1, o 2, o 4 e o 6. Agora vamos observar o conjunto B. Quem são os elementos que formam o conjunto B? São todos os elementos que estão aqui neste círculo verde. Quais são eles? O 0, o 2, o 3 e o 4. E quem são os elementos que formam o conjunto C? O que estão neste círculo rosa aqui. O 0, o 4, o 5 e o 6. E agora nós vamos observar as intersecções. Então, vamos observar a intersecção com B. Quais são os elementos que pertencem aqui a A e também pertencem a B? Como que nós podemos observar isso? A não é esta parte branca, não é este círculo branco? Então, vamos observar aqui, olha, A e quem é o B? O B é este círculo verde. Então, se nós pegarmos aqui, olha, o A e o B, quais são os elementos que estão em A e também estão em B? O número 2 e o número 4. Agora, quais são os elementos que estão em A e também estão em C? A intersecção com C. Onde está o A? O A está aqui. Onde está o C? O C está aqui em rosa. Qual é a intersecção do A com o C? A intersecção do A com o C são os números 4 e 6. Então, A intersecção com C é igual a 4 e 6. Agora, B intersecção com C. Onde está o nosso conjunto B? O B é este conjunto aqui formado por este círculo verde. O C é este conjunto formado pelo círculo rosa. Então, B intersecção com C são os elementos que estão em B e também estão em C. Quais são eles? O 0 e o 4. Então, B intersecção com C é igual a 0 e 4. Agora, nós vamos verificar a intersecção de A com B e com C. Ou seja, quais são os elementos que estão em A, que estão em B e que também estão em C. Olha, uma dica, o que nós podemos observar aqui? O A é o branco, o círculo branco, o B é o círculo verde e o C é o círculo rosa. Olha a intersecção aqui, ó, branco, verde e rosa. Qual é o único elemento que pertence aos três conjuntos? O 4. Então, A intersecção com B, intersecção com C, é igual a 4. E aqui na lousa, nós temos três formas que nós podemos representar um conjunto. Por exemplo, por diagrama de Venn, onde os elementos estão dispostos dentro de círculos, representando aí, por exemplo, o número de pessoas que gostam da cor azul, o número de pessoas que gostam da cor vermelha. E aí nós temos também a representação
em forma de extensão, onde nós escrevemos ela entre parênteses e os elementos estão separados por vírgula. Então, quando nós juntamos as pessoas que gostam da cor azul e da cor vermelha, elas são colocadas desta maneira. E aqui nós temos a representação em forma de compreensão, que é onde fica a definição. Resumindo, na nossa aula de união e intersecção, nós temos então que a união de um conjunto é quando nós vamos unir, juntar, ou seja, o elemento vai pertencer a um conjunto ou a outro. E a intersecção é quando nós vamos ter os elementos que pertencem a um conjunto e também pertencem a outro. Pensando nas cores, nós teríamos quem gosta do azul e que gosta também do vermelho. Então, seria, no caso, a intersecção. As pessoas que gostam de azul e também gostam de vermelho ficariam aqui na intersecção. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada, até mais!